Pastor José, você olha? Vamos lá? São diferentes? Pai, nós louvamos Teu nome por Tua bondade, Tua misericórdia. Quando nós nos reunimos na Tua presença para enaltecer e engrandecer o Teu nome, trazemos diante de Ti, Senhor, os enfermos em Tua casa neste momento, da nossa comunidade aqui, que precisam da Tua ajuda, da Tua bondade, que perseveram e continuam persistentes, Senhor, dentro das suas necessidades. O Senhor conhece o corpo de cada um deles, cada órgão, Senhor, Tu és conhecedor. Tu formaste a cada um deles, ó Pai. E cremos que Yeshua levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E desta forma nós tomamos como base, como fundamento a Tua palavra, para pedir ao Senhor em nome de Yeshua, que a Tua mão seja misericordiosa, ó Eterno, sobre os Teus filhos que aqui estão, trazendo a cura, Senhor, de suas enfermidades. Não importa a gravidade, o nível em que elas estejam, importa que para o Senhor não há nada que lhe seja impossível fazer ou realizar. Crendo desta forma, nós estamos fazendo como a Tua palavra diz. Chame os presbíteros e põe as mãos sobre eles, assim como estamos colocando também o óleo da unção sobre eles, porque a Tua palavra diz que a unção quebra o jugo, e assim nós desejamos em nome de Yeshua que todo jugo de enfermidade sejam quebradas e que os Teus filhos sejam vitoriosos. Colocamos nesta oportunidade o pedido do Johnny, da Letusa, com relação à sua filha Ana Clara, para que o Senhor venha ali estabelecer os Teus propósitos. Envia o Teu anjo, dê ordem para que vá e tranquilize a alma e o espírito da Ana Clara, Senhor, dentro de sua jornada e os propósitos para o qual o Senhor a mandou a esta terra, Senhor, desta maneira. Nós Te louvamos, porque tem o propósito de nos tratar e de também nos curar. Consideramos Ana Clara uma bênção para nós, para esta congregação e também para os seus familiares. Nós a abraçamos e declaramos a cura que vai estar no nome do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Amém. Crê somente, se creres verás a glória de Deus. Deixa eu fazer um pedido. Os irmãos que puderem trazer, doar algum imóvel de sua residência de boa conservação, tá? Vamos doar aquilo que está jogado. Mas porque tem irmãos que necessitam de uma cama, de uma mesa, de um, não sei dizer o nome do aparador, um sofá, quando vocês estiverem podendo ajudar, tem irmãos que necessitam, e eu acho que esse é um princípio bíblico, né? Quando a gente vê lá que a igreja primitiva, que cada bem era doado para todos, não é que todos vendiam os seus bens e cada um ficava pobre e estava lá no... Não, é que todos tinham o seu bem o semelhante, para o semelhante. Então, aquilo que você puder doar para o seu irmão que está necessitando, faça, porque o Eterno te abençoou com riqueza para que você possa abençoar outros, tá bom? Amém? Salmo 115, abra sua Bíblia e vamos ouvir a palavra. Estão todos bem? Algum problema? Cansados? Com sono? Não, né? Hoje não, né, irmão? Isso, está bem acesa, acordado. Joshua, acordado? Bom. Salmo 115, não encontrou? Diz a palavra. Este salmo foi lido no domingo passado, lá no Centro de Reabilitação do Estado do Israel. Sempre alguma palavra que havia lido toca no coração da gente. E eu vim compartilhar com vocês. Não a nós, mas ao Teu nome da glória. Por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Porque dizem as nações: onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se
semelhantes a eles, os que os fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó casa de Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Pai, diante de Tua palavra, fundamentamos nossa oração, porque Tu reinas soberanamente sobre todos os povos, Tu governa abundantemente sobre todo o universo, e a Tua palavra nos ensina que nós não devemos temer os sinais dos céus e nem os sinais que vêm sobre a terra, porque com eles se perturbam os gentios. Nós somos chamados para ser judeus na fé, segundo o teu servo Abraão. E dessa forma, o verdadeiro judeu não é aquele que o é de sangue, mas aqueles que confessam Mashiach, Yeshua, como o Senhor e Salvador de sua vida. Sendo assim, nós nos tornamos judeus junto com esse que nos salvou, porque ele é um judeu, e pela fé nós cremos nele. Desta forma, não estamos aqui diante de um ídolo que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não anda. Não, nós nos reunimos aqui diante de um Deus que é vivo, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sendo assim, ele mesmo, Mashiach, Yeshua, disse para nós, através de Tua palavra, que estaria conosco todos os dias e que onde houvesse 2 ou 3 reunidos, ele estaria presente. Sendo assim, eu vou compartilhar a Tua palavra com a Tua congregação, com esta comunidade, com a finalidade de sermos aperfeiçoados por ela. Sabe o Senhor, eu não sei falar, mas a palavra ela não é minha, ela pertence ao Senhor. Mesmo que a Tua palavra vá de contra aos meus interesses, mesmo que a Tua palavra fale contra os meus desejos pecaminosos, todavia prevaleça a Tua palavra. Todavia eu concordo inteiramente com tudo que está escrito e contido na Tua palavra, porque o Senhor é um Deus misericordioso e bondoso. Se não fosse assim, o Senhor não teria usado de bondade e misericórdia com toda a casa de Israel. Portanto, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como fez o povo de Israel ali no deserto, quando tentaram ao Senhor, provando ele, e acabaram sucumbindo, tendo que circular o deserto durante 40 anos, por causa de suas murmurações e pela sua falta de fé, depois de verem tantos milagres que foram realizados pela mão poderosa do Criador. Todos nós que aqui estamos aqui por um milagre que Tu realizaste na vida de cada um de nós. E se nós ainda somos vacilantes na fé, eu peço ao Senhor, em nome de Yeshua, que o Senhor neste momento venha fortalecer a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Que os comichões dos nossos ouvidos sejam retirados, para que nós não venhamos a querer ouvir palavras que nos sejam agradáveis, Senhor, mas qualquer palavra que vem do Senhor, ela será bem-vinda aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Peço a Ti a Tua ajuda e a Tua bondade em nome de Yeshua. Amém? Estamos prontos? Francisco, semana passada, ele fez uma menção aqui fez uma colocação de uma palavra, que vocês sabem que o hebraico não tem vogais, certo? E o que acontece?
ele deu um exemplo. Você se lembra da palavra, Francisco? Harut. Harut com A. Quer dizer? Assumir. Esculpir. E Herut. Liberdade. Olha só que diferença. Nós estamos estudando o livro de Números. Números é uma tradução grega para nosso idioma, tá certo? E o que acontece? Por que deram esse nome de Números? Porque se você for olhar para o livro, você vai ver que ele começa com censos, contagem de pessoas, e deram então o nome de Números. Ocorre que no hebraico a palavra é diferente, o nome do livro é diferente. E também ocorre o mesmo problema com essa situação que o Francisco colocou a semana passada. Se nós falarmos em hebraico, Bamidbar, livro de Números, Bamidbar, tá certo? O que acontece? Se falo Bamidbar, colocando a vogal A, eu estou falando no deserto. Só que, como não tem vogal, quando você tira a vogal, fica a palavra Bemidbar, que quer dizer neste deserto. Então, uma diferença muito grande entre falar no deserto, esses acontecimentos que estamos estudando no livro de Números, para falar neste deserto, porque nós estamos atravessando o deserto da vida. E todo o contexto do livro de Números está falando para nós hoje, está nos abençoando nesse tempo presente. E muitas coisas coincidem exatamente com o que nós estamos passando e com o que nós estamos vivendo. Se você prestar atenção aos detalhes, você verá e encontrará muita diferença e muita igualdade naquilo que nós estamos vivendo hoje. Então nós não vamos falar no deserto, nós vamos falar neste deserto que estamos vivendo. O deserto da nossa vida, o deserto da nossa jornada. Shavuot para todos, porque o Shabat já se foi. E você, que o seu coração seja colorido, como está escrito neste texto. A intenção dessa graça, Hesed, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderosos e autoridades nas regiões celestiais. Efésios 3:10. Olha só, eu referi multiforme. Quando eu me lembro que eu estava no seminário, quando o professor falou sobre a multiforme, ele falou sobre a colorida graça de Deus. Por quê? Você está vendo ali várias cores, tá certo? E multiforme, o David Ster coloca na sua tradução as multifacetas, tá certo? Ou seja, as várias formas em que a sabedoria de Deus age. Ela não age de uma forma só, não. Por isso que o Senhor pegou a sabedoria dos sábios, elas caem por terra, porque a sabedoria de Deus ela é mais elevada e mais profunda do que a sabedoria dos homens. Por isso que nós continuamos confundindo os homens até hoje, tá certo? Não deveria ser o Francisco, mas é o Francisco que está aqui. Não deveria ser o José, mas é o José que está aqui. Não deveriam ser vocês, mas são vocês que estão aqui. Vocês ouviram o chamado, deram atenção a ele, ouviram a voz do Senhor, e então vocês o atenderam, tá certo? Então essa multiforme sabedoria de Deus, a intenção dessa graça é para que se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, tá certo? Mas nós eu quero compartilhar com vocês sobre a Parashá desse Shabat que passou, ok? Consegui descobrir como mexer mais ou menos nesse negócio, né? O
Como diz o Rabino Shula, vocês conhecem o Rabino Google? Conhecem? Eu fui lá no Rabino Google e descobri como mexer no PowerPoint. E lá fui descobrindo esse negócio, por isso fiz dessa forma. Mais agradável, mais ligeiro, né? Eu ganho mais tempo também para falar com vocês. A nossa paraxá é Shelah Lecha, envie para você. O que está nas nossas mãos desta congregação, cabe a nós tomar a decisão. O Senhor não vai tomar a decisão por nós, porque Ele já liberou a palavra de vitória. Não é assim? Então, se há interrogações em suas cabeças, como eu disse ontem no Shabbat, você tem que botar, Janine não veio hoje, né? Tem que botar uma exclamação do lado, a Janine falou. Então, você precisa exclamar que a vitória nos é dada pelo Senhor. A nossa paraxá está em número 13, de 1 a 15, até 15, versículo 41. Temos também a nossa Haftarah em Josué 2, de 1 a 24, e temos também a Brit Hadashah em Hebreus 3, 7 a... Alguém leu esse texto essa semana? Alguém leu esse texto essa semana? Aqueles que possuem a característica negativa de sempre querer dominar os outros, não são capazes de aceitar a verdade. Quando as pessoas querem estar sempre certas, mesmo se a verdade estiver clara diante de seus olhos, elas a distorcerão para manter sua suposta superioridade. Isto se aplica a todas as áreas da vida. Por que eu tomei isso? Porque eu quero falar sobre a liderança, sobre líderes. Nós vivemos no nosso país uma situação como esta. Fato interessante aconteceu no Congresso, quando os ministros, os técnicos do Tribunal de Contas da União mostrou ali um fato através das investigações que eles fizeram nas contas da presidente Dilma, a nossa presidente afastada. E o que acontece? Tanto os acusadores quanto os defensores viram nas colocações dos técnicos razões para defenderem o seu lado. Tá certo? Então, quando nós vamos aqui entrar dentro desta paraxá, nós vamos ver sobre 12 espias. Mas dentro da palavra, nós vamos fazer uma comparação também sobre 12 discípulos, 12 apóstolos, escolhidos também pelo Mashiach. Tá certo? Ocorre que no coração dessas pessoas, mesmo se a verdade estiver clara diante de seus olhos, elas a distorcerão a verdade para manter sua suposta superioridade. Tá certo? Ninguém leu esse texto? Foi só eu? Mirelle leu. Quem escreveu foi a Mirelle. Mirelle que escreveu o texto. Eu não coloquei o nome da Mirelle ali, porque eu pensei, talvez ela tenha tirado de um outro, né? Geralmente quando eu coloco de alguém, eu coloco o nome dele do lado, tá certo? Que não são palavras minhas. Mas foi a Mirelle que postou esse texto. E isso é uma realidade dentro dessa paraxá, que eu espero ir até o final hoje com ela. Tá certo? Até o final. Então vamos lá. Números 13, de 1 a 16. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Por que eu grifei ali? Porque líder de cada tribo de seus antepassados? Porque são aqueles líderes mais antigos, que já estão na caminhada há mais tempos. Não são líderes novos, tá certo? São líderes que viram a glória de Deus,
que viram as manifestações do Senhor em toda a jornada, em toda a caminhada. Então, não eram líderes qualquer, era, sabe quem? Era a alto-elite do povo de Israel. Era a alto-elite do povo de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, olha só, de cada tribo, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de Jessé, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, ou Gemali, que no hebraico fala Gemali, é Gemali; da tribo de Aser, Setu, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Bopsi; da tribo de Gad, Gel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Então o nome de Josué, na verdade, era Oséias. E Moisés mudou o nome dele, ok? Vejam que 12 homens importantes foram escolhidos e caberiam a eles, dentro de tudo que eles visionassem, ao espionar a terra, a narrativa do relatório que levaria à tomada de decisão dos demais líderes do povo de Israel. Sair à terra, você investigar alguma coisa, pesquisar, o relatório que você traz, ele pode vir imbuído de interesses pessoais. Tá certo? E conforme a sua colocação do relatório, poderá surtir efeitos drásticos sobre o povo, sobre aqueles a quem você está liderando, seja uma congregação, seja um grupo de pessoas. Conforme você, como escolhido, como líder, que já tem um conhecimento da glória do Senhor, do seu poder de realizar e de fazer, você pode levar o povo a decisões erradas, porque é aquilo que Yeshua disse: o mal é o que sai da boca do homem, porque as palavras pronunciadas você não tem como voltar atrás, você não tem como botar ela para dentro de novo. Ela vai causar o desastre, se for o caso, ou vai conduzir a bênção àqueles que a estão ouvindo. Lá em Deuteronômio 30, versículo 15, diz: vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Por que eu coloquei este versículo? Porque é uma tomada de decisão, tá certo? É uma tomada de decisão que temos que tomar, que cabe a nós. Se você ficar parado, tem coisas que Deus não vai fazer por você, não vai. Você precisa entrar em ação para poder fazer. Se você quer um emprego, você precisa sair, caminhar todos os dias para você conseguir um emprego. Se você ficar de braços cruzados, como é que você vai saber que em determinado lugar tem uma vaga, está precisando, se você não pegar um jornal, abrir e ir até lá para ver se você consegue a vaga? Então Deus coloca diante, vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou então morte e destruição. É uma escolha de cada um de nós. O Rambam, não sei se é o Maimônides, porque tem um outro também que é chamado Rambam. Ele escreve: toda pessoa, ela é adequada para ser justa como Moshe, nosso mestre, ou perversa como Jeroboão, que é Jeroboão, que foi um rei muito perverso. Não há ninguém que a force, decrete sobre ela, ou a conduza a um destes dois caminhos.
Ao contrário, é ela, por sua própria iniciativa e pensamento, que tende ao caminho que deseja. Que caminho vocês querem trilhar? O Senhor coloca diante de nós bênção e maldição. 2 caminhos. Mas cabe única e exclusivamente a você a decisão de escolha, tá certo? O Criador não força, Ele não decreta. Jamais. Todos nós estamos aqui de livre e espontânea vontade. Alguém foi obrigado a vir aqui hoje? Por acaso Deus chegou para você e disse: eu quero que você vá à congregação Resta de Veementes? Porque se você está aqui pela força, saiba que o seu sacrifício se torna inútil diante do Criador. Porque Ele fala: lover ralo, lover boa, que em maruqui. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Por isso eu não posso obrigar nenhum nem outro. Eu posso conhecer as diferenças entre vocês. Já é possível detectar a natureza, a personalidade, algumas características em cada um de vocês. É muito interessante isso, né? Cada um tem uma forma de ser, cada um tem uma maneira de pensar, e eu tenho que dar um jeito de buscar saber como lidar com cada um, como lidar com as pessoas, tá certo? Ao contrário, tudo é deixado à nossa escolha, nós é que vamos escolher, tá certo? Rashi, que é um outro sábio judeu, ele explica que o povo tinha vindo a Moshe com um pedido de que espiões fossem enviados para explorar a terra de Israel, e que Moshe trouxe seu pedido a Deus. Deus respondeu: é contigo, tá, Francisco? É contigo. Eu não estou te ordenando. Não, é você que ordena. Ele está conversando ali, ele conversou com Moisés. É fácil a gente jogar para ser do outro, tomar decisão, né? Fica todo mundo na expectativa. É contigo, eu não estou te ordenando. Se tu desejares, envie. Deus precisava enviar? Não, porque Ele já havia dito. Ele mandou um líder ir lá no Egito para tirar o povo do cativeiro, da escravidão, para levar para uma terra de liberdade. Nós também foi compartilhado conosco a lei da liberdade. Nós estamos livres. Está certo? Esta congregação está livre. Você é mais livre para decidir se você serve a Deus ou não. São as suas escolhas. Está certo? Vamos ver. Observe que antes de enviar os espias, Moisés orou por Moisés, e mudou seu nome para Yehoshua, Josué. Por que ele não orou pelos outros? Por quê? Por que ele orou por Josué? Josué era aquele serviçal que servia Moisés já há muitos anos. Certo? E agora, Moisés sabia que aqueles líderes elitizados, da alta elite do povo, não se firmariam em seus propósitos. Por que Moisés então ora trocando o nome de Oséias e passa para Yehoshua? Yehoshua significa: o Senhor te salvará, ou o Senhor te guardará. Tá certo? Então Moisés já estava pedindo ao Senhor que guardasse Josué quando fosse tomar a sua decisão, para que não tomasse decisão precipitada, não fosse induzido pelos outros 10, assim como Caleb permaneceu firme na sua postura e na sua posição. Porque Moisés sabia que Yehoshua o sucederia como líder. Moisés sabia disso. Líder do povo judeu.
era particularmente importante para Moisés assegurar que o próximo líder do povo judeu não seria um eletista. Tá certo? Quem foi que escolheu os 12 espias? Foi o Senhor que escolheu? Não, quem escolheu? Foi o próprio Moisés que escolheu. E lá na frente nós vamos ver Yeshua também separando 12. Tá certo? Era importante isto, com precaução extra, ele deu a Yehoshua suas bênçãos, ele abençoou. Números 11, 26 a 29. Havia 2 homens, como é que Moisés sabia que Josué seria o seu sucessor? Havia 2 homens que estavam no acampamento, vocês se lembram? Esse é um fato que aconteceu antes disso. Quando o Senhor falou assim com Moisés: eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre os 70 anciões separados para ajudar Moisés na liderança. Havia 2 homens que estavam no acampamento, um se chamava Eldade e o outro Medade. E o Espírito lhes sobreveio e permaneceu sobre eles. Eles estavam entre os alistados para se dirigirem até a tenda, mas não o fizeram. Não sabemos o motivo. Só que eles profetizaram no acampamento. Aí um jovem correu e disse a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. E Yehoshua, Josué, o filho de Nun, que desde a juventude era ajudante de Moisés, respondeu: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Entretanto, Moisés respondeu: você é tão zeloso para me proteger? Olha só o zelo de Josué em querer proteger o seu líder. Meu desejo é que todo o povo de Adonai fosse constituído de profetas. Desejaria que Adonai colocasse seu espírito sobre todos eles. Tá certo? E assim também desejo eu, desejo Francisco, que o Senhor sopre do seu Ruach HaKodesh sobre todos nós juntos, sobre toda esta congregação. Mas quando eu olho esse fato interessante, lealdade, lá no meio do acampamento, porque 70 foram separados para ir até a tenda, mas aqueles 2 ali, não sei qual motivo, ficou no meio do povo. Não sei se esqueceram, mas o Espírito de Deus não deixou de ir lá, não. Tá certo? Nós podemos estar aqui, mas o Espírito de Deus pode ir lá no mesmo tempo que ele agir aqui, e lá visitar você, lá na sua casa, no seu quarto, ouvir você lá, e fazer você profetizar lá. Tá certo? Então, eles estavam lá. O Talmud explica que Eldade e Medade estavam profetizando que Yehoshua e liderar o povo judeu até a terra de Israel. Rabino Levi Abzão. Olha só que interessante, aqueles 2 que não foram lá estar junto à tenda, estavam no meio do povo, profetizando para o povo: olha, Josué vai ser o sucessor de Moisés. Porque como é que o povo ia saber, né? Mas tinha profeta no meio do povo. Vocês encontram na palavra, quando o povo de Israel foi para o cativeiro, vocês acham que os profetas foram junto, não? Foram. Jeremias, coitado, foi o que mais sofreu, né? Colocado em cisterna, comendo pão da aflição, mas estava lá no meio do povo e continuava a profetizar no meio do povo sobre os acontecimentos. No final, o palpite de Moisés provou estar correto. Os espiões falharam em sua missão, colocando seus desejos acima das necessidades do povo. Nós, como líderes, não podemos olhar o que é bom para nós. Nós temos que visar, olhar o que é melhor para todo o povo. Tá certo? Quando nós olhamos para nós aqui neste lugar, quando nós oramos aqui para um novo local, nós oramos pensando: Irmã Maria,
o Jorge, que não tem aparecido. Por quê? O Jorge teve um derrame, subi 3 andares. Temos idosos, temos as crianças, não é assim? Então eu não posso pensar simplesmente no que me agrada, no que é bom para mim. Eu tenho que pensar no povo, eu tenho que pensar numa forma de melhorar as coisas para todos juntos, para o coletivo. Moisés estava preocupado de que seu grupo de líderes e visionários cairia na aliciante armadilha do elitismo, da alta elite. A alta elite do nosso país não enxerga a pobreza e a miséria que está por baixo. Não conhece, eles só estão pensando neles, em como ganhar mais dinheiro. Tá certo? Uma condição muito comum afligindo as pessoas alçadas aos cargos do poder. Quanto mais poder, mais dinheiro, e o poder cega o homem. E o homem não consegue enxergar corretamente as coisas como ele deve enxergar. Ele estava preocupado de que eles chegariam a conclusões baseados nas próprias agendas e desejos, e não por causa daqueles 2 milhões de judeus que eles representavam. Ele não tinha certeza disso, porque confiava e respeitava os espiões. Não era uma profecia de Moisés ali, mas era apenas um palpite da parte dele, ok? No final, o palpite de Moisés comprovou então que ele estava correto. Quando os espias voltaram, 40 dias de espiar a terra, os espiões falharam então na sua missão, e colocando seus desejos acima das necessidades do povo. E nós vamos ver que desejos eram esses também, tá certo? O futuro líder do povo judeu, Yehoshua, no entanto, ele colocou as necessidades do povo em primeiro lugar, e aquilo estabeleceu o paradigma de liderança até o nosso tempo de hoje. Vocês estão acordados, gente? Amém. O Senhor parece que... Estou tapando a frente de alguém, não, né? Só fazendo Alberto. Sempre levanta, sempre levanta. Isso é uma maravilha, né? E para todos nós, isso nos ensina a colocarmos as próprias necessidades e desejos de lado quando trabalhamos em prol dos outros. Seja a família, seja amigos ou a comunidade, que Deus nos salve de sermos elite. Aquela congregação só tem gente elitizada, está vendo? Só autoconhecimento, né? Não estamos aqui disputando posição, não. Queremos ver o povo servindo ao Senhor em unidade de espírito. Moisés enviou espiões para percorrerem a terra de Israel e relatarem qual a melhor estratégia para conquistar a terra. Em vez de cumprir sua missão, eles retornam com um relatório frio e insistem para que a nação permaneça no deserto. Primeiro, eles fazem tudo certo. Eles falam que a terra é boa, eles trazem até um cacho de uva, né? Era tão grande o cacho de uva que precisava de 2 homens para carregá-lo, né? De tão grande que era. Ora, além disso que eles viram na terra, se olhar um pouquinho para trás, a jornada até chegar ali, o Senhor derramando as 10 pragas sobre o Egito, o Senhor abrindo o mar para que eles atravessassem, o Senhor mandando codornizes, fazendo com que saísse água da rocha para que eles bebessem. E agora, quando eles vão espiar a terra, sim, eles voltam e dizem que não tem condições de conquistar a terra. Dizer isso é falta de fé, né? É colocar interesses humanos e pessoais à frente. Há 2 questões. Por que os espiões desprezaram o prospecto de entrar na terra que Deus lhes tinha prometido? Por quê?
O que eles viram com os olhos, Alberto está dizendo que foi o que eles viram com os olhos. Hein? A irmã Marlúcia disse que é falta de confiança, né? No Senhor. Alguém mais quer riscar alguma coisa? Não? Segundo, não haviam sido escolhidos a dedo por Moisés por causa de seu alto nível espiritual. Eles eram príncipes, cabeça das tribos, eles tinham um alto nível espiritual. Todos eles homens de distinção. Lá, ali está escrito Bamidba, porque você vai encontrar muito Bamidba e Bemidba. Mas o mais certo é o nosso Bemidba, neste deserto que nós estamos. 13:3. Como então puderam eles falhar tanto no cumprimento de sua incumbência? Isso não fala somente para mim, para o Francisco. Fala para vocês que são diáconos separados. Fala para vocês, mulheres que têm suas famílias, maridos, tá certo? Para cada um de nós que aqui estamos. Num nível simples, nós podemos responder que os espiões tinham medo da batalha. Por quê? Eles disseram que é uma terra que consome aqueles que a colonizam. Se olharmos desta maneira simples, ou eu como militar, indo para uma ocorrência, eu vou analisar, é arriscado demais. E o medo pode se apoderar de entrar naquela favela ou naquele bairro ou não. Números 13:32. Porém, isso apenas responde nossa primeira questão, mas não responde a segunda. Deus já tinha prometido a eles que conquistariam facilmente seus inimigos. Fossem homens espirituais, certamente teriam fé na promessa divina de conceder-lhes a vitória. Se realmente eles fossem homens espirituais, eles teriam fé. Fala. Na verdade, eles viram os olhos não viram com os olhos carnais. Isso. Eu até notei aqui. Eles viram com os olhos da carne. E viram coisa como é, não viram o tamanho de Deus. Estava acontecendo exatamente isso, sabe? Não tem comigo. Estava vendo só o problema e que não viram Deus que é capaz de solucionar. Entendeu? Estes meus problemas são de amplitudes muito grandes. Lourdes, Rai Deru, Rai Divas, Jabus. Hoje estão caindo. Até por atenção em casa. Você já está chegando, eu sempre pedi ao Senhor por você, para que Ele abra os olhos do seu entendimento, para que você enxergue, consiga ver, está certo? Se você está verdadeiramente fazendo por confiança e fé nele ou não, está certo? Então, o que a Ângela está colocando aqui para nós, é que os espias deixaram os seus interesses pessoais, não é isso? Os desejos de seus corações abafaram o exercício da fé, diante de tudo que eles viram. Eles viram só o problema, eles atacaram. Só o problema. Eles frisaram, eles bateram na tecla do problema. O que é que nós estamos fazendo? Francisco, nós estamos batendo na tecla do problema. Não estamos olhando com fé. Congregação, vocês estão batendo na tecla do problema continuamente, mas não estamos exercendo fé. Vocês creem nisso? Eu percebi que eles enfrentaram o rei de Sion, né? Que é mal. Enfrentaram os amorreus, né? Exatamente. Vários lá, né? Exatamente. Enfrentaram vários povos. Viram a glória e manifestação do Senhor. E agora, perto de entrar na terra, é o que eu estou falando. O mal é o que sai da boca do homem. A palavra, o relatório pronunciado por eles,
surtiu um efeito devastador na vida da nação de Israel. 2 milhões de pessoas ali naquele deserto. As portas de entrada da terra prometida. Vamos lá. O Rabino Ben, eu só botei ele bem, porque só estava isso, tá certo? Nos diz que uma explicação mais profunda é dada com resposta a ambas aquelas duas perguntas. Os batedores, que são os 12 espias, não tinham medo de não conseguir conquistar a terra. Eles tinham medo de como seriam suas vidas depois que o fizessem. Jusmar e Renata, como será a sua vida? Ronaldo e Adriana. Ju, da hora. Juliana e Leandro. Quem mais aqui? São só esses que não têm filhos ainda? Manuela e Diego. Vou mudar um tempo que não fez um ano ainda não, eles casaram. Está só treinando. Da guerra, durante um ano. Mirelle e Dudu. Isso aí está tentando demais. Francisco e Flávio. Mas o problema aqui é que a Flávia e Francisco é um problema, né, que existe no corpo físico deles. E nós estamos orando para que aconteça o milagre. Tá certo? Então os batedores, eles tinham medo de como seriam suas vidas depois que o fizessem. Mirelinha, sua vida vai mudar. Junto com o Dudu, tá certo, Dudu? Quando vier o primeiro filho, vocês vão ver como vai mudar a vida de vocês. Gente, quando hoje eu vi lá o Marcelo, o Matheus chamou as crianças, que um monte de criança naquela comunicação. Eu falei, maravilha, a nossa precisa também. Sua vida, Jusmar e Renata, vai mudar. Tá certo? Mirelle, Dudu, a Júlia, Leandro. Se vocês forem perguntar ao Joabe, pergunta a eles se já mudou alguma coisa na vida deles. Nós que já passamos pela experiência de ter filhos, muda ou não muda? Aqueles espias tinham medo. Medo de quê? Do depois. Não foi do antes, nem do durante, mas do depois. Sendo pessoas espirituais, eles tinham um profundo temor de se envolverem nos assuntos mundanos que surgiriam no decorrer da conquista da terra. Agricultura, construção da cidade, comércio, governo e etc. Até então eles comiam maná do céu, ninguém precisava arar a terra, a água saía da rocha. E agora, quando eles vão espiar a terra, eles viram que eles iam ter que edificar casas, não ia ter mais o maná, eles teriam que arar a terra, lançar a semente, para dali sair o fruto para comer. Então eles não queriam sair da sua zona de conforto. Quantos anos está casado? 7 anos. Eles ainda estão na zona de conforto. Começa a povoar a terra para cumprir o mandamento. Os rabinos dizem que se cumpre o mandamento pelo menos com 2 filhos, viu? Mas nós conhecemos um irmão que teve uma filha só. Aquele irmão ficou tão desesperado com a experiência que ele fez 2 vasectomias. 2. Para ter a certeza que não é mais. Porque para ele foi chocante a experiência de ser pai. Isso pode acontecer. Tá certo? Mas não estou forçando a barra, não. Tá? O planejar é do homem, mas o aprovar vem do Senhor. Tá certo? Vocês já planejam, na hora que ele aprovar, tá bom? Então vocês pensam em tudo isso. Eles estavam felizes por serem nômades, pois este estilo de vida os deixava livres para habitarem aquilo que os cabalistas chamam de plano de pensamento e fala, em vez de plano de ação. O que vamos planejar, nós temos que planejar o plano de ação, de fazer, e não ficar como os cabalistas dizem, plano só de pensando e falando. Pensando e falando, você já viu quantas reuniões eles fazem? Gente, tanta reunião, mas ninguém faz nada. Eu fico olhando, meu Senhor, bastava ir ali fazer o negócio. Não, tem que fazer reunião,
para decidir primeiro e não se decide nada. Falta de fé. Vamos lá. Os espias, para sensibilizar o povo, fizeram menção das crianças. Porém, Deus lhes respondeu. Vamos sensibilizar o povo. Vamos falar de crianças. Fica todo mundo penalizado, né? Aí, gente, eu tenho que subir essas escadas com meus filhos, com criança no colo. Ai, que risco. Não tem uma sala para mim botar meu bebê para dormir. Né? Eu ganho pouco. Tantos obstáculos que nós colocamos. Não é verdade? Ju está rindo aqui, ó. Mas não estou forçando a barra não, Ju. Não estou forçando a barra. Porém, Deus responde para eles. Olha, lá em Números 14, 31, 33. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Foi esta palavra que Moisés falou sobre eles. Ah, que nossos filhos serão despojo para aqueles gigantes. Ah, seus filhos vão ser? Olha só o que eu digo. Seus filhos, eles vão entrar na terra e vocês não vão. Vocês vão todos morrer aqui. A geração do Éder tem que morrer pela sua falta de fé. Para quem sabe, a nova entre já com ação, cheia de fé, né? Por isso que ele pegou líderes já de mais experiência. Quando o povo judeu ouviu o relatório dos espias, sua alma egoísta estava no controle e eles ignoraram a onipotência divina, que Deus é poderoso para fazer. Sabe o que eu olho diante disso tudo? Porque nós temos a lista de oração, e ali na lista de oração eu olho. Nós temos lá terreno da Marlene e do Manuel, que oramos direto, né? Já vendeu, Marlene? Para vender. Eu tenho um processo, não sei de quem, lá no advogado, né? Nós temos processo lá também, para abençoar a vida dos irmãos. Tem outra coisa importante também, tem o Carlinho, que ele tem uma construtora que constrói casas, prédios, e tem ações, mas precisa de gente para comprar essas casas, os apartamentos. E aí o que acontece? Eu creio, eu preciso ter ação para que o Senhor abençoe esses irmãos. Abra as portas para que eu possa expandir a minha tenda. Mas se não tiver fé, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Está certo? Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Números 14, 39 e 45. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Qual foi a ordem do Senhor? Vocês vão passar 40 anos aqui. Cada dia que esses líderes percorreram a terra, representará um ano para vocês. 40 anos vocês vão circular agora o deserto. A palavra pronunciada não tem mais como corrigir o estrago feito. O povo murmurou e atingiu o Criador, porque não era contra Moisés. A palavra do Senhor era de vitória. Tá certo? E o povo foi na água dos espias e choraram, lamentaram, murmuraram, e agora o Senhor fala isso para eles. Por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada.
visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Como é que se segue o Senhor? Pela fé. Porque o meu justo viverá pela fé. Está certo? Com meu filho Israel eu fiz de tudo, eu tentei de mim, até que eu tive que ceder à fé e à confiança no Senhor. Porque eu falei, é impossível para mim mudar o querer de uma pessoa. O livre-arbítrio dela não tem como atingir. Tá certo? E nós temos, apesar disso, eles subiram, desafiaram o Senhor ao alto da região montanhosa. Mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-os e os perseguiram até Ormá. Eles tiveram vitória? Não. Agora vamos comparar essa seleção dos 12 espias com a seleção feita por Moisés, com outra seleção de Yeshua, no livro de Mateus 10, de 1 a 13. E chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, a mesma coisa que são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, pertencia à elite na época de Jesus? Não era. Simão Pedro, o que ele era? Pescador. E André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Sabe quem era Mateus? Cobrador de impostos. Alguém gosta de cobrador de impostos? Fala mesmo. Ou Tiago, cobrador de impostos, chamado pelo nosso Mashiach para ser apóstolo. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Ele chamou Judas, gente. Ele chamou porque não sabia, não conhecia o coração de Judas. De forma alguma. Ele sabia. Deixa eu adiantar aqui para não chegar ao final. A estes 12, enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios. Olha só, Yeshua, fazendo acepção de pessoas. Hein? Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Piorou. É esse o Messias? Mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Não precisamos nos preocupar, basta trabalhar, porque digno é o obreiro do seu alimento. Digno, o Senhor há de honrar todos os nossos compromissos se exercermos fé. Hein? Juntos, né? Já estou ansioso de pegar aquela máquina de lavar. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem ela é digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés, porque nós somos uma ponte não perde fluxo por debaixo dela, tá certo? Não estamos aqui para mudar igrejas, tá certo? Não é esse o nosso papel. Seremos ponte para aqueles que querem atravessar e chegar até Jerusalém. Jerusalém é o ponto de partida para a eternidade. Foi para lá que Yeshua voltou para poder ser crucificado, preso, crucificado, morrer e ser levado ao céu. É para lá que nós temos que retornar. E nós já estamos no caminho, né? Mas a ponte não vai ser fácil, né, Ruth? Não é isso? Não está sendo fácil. Então vamos lá. Eu acho que já estou encerrando aqui. Não. Mas havia entre eles, em seus corações, interesses pessoais também, igualzinho
lá os espias de Moisés. E seguiam o Mashiach com segundas intenções. Eles tinham intenções no coração, que precisavam ser corrigidas. Mateus 20, 20 a 28. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha só, que pedido. Com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Isso não é interesse pessoal? Não é coisa carnal, não é? São desejos carnais, governo humano, poder humano, tá certo? Porque o reino dele, ele diz o quê? O meu reino não é deste mundo. Ele falou, e o reino que ele veio trazer, que nós hoje estamos dentro dele, é um reino que não é deste mundo. Aqui é regido pela graça e fé na sua pessoa. Então disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Sim, podemos. Vocês podem beber? Aí você fala: não, eu passo, se eu consigo passar por essa aprovação. Não consegue nada. Mas só que aqueles dali, eles disseram que podiam. Jesus disse para eles: certamente vocês beberão, porque a sorte deles foi morrer, né, de cabeça para baixo, né? Ser crucificado. Beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Nem sei quem vai ser, vai ter esse grande privilégio de sentar-se à direita e à esquerda do Mashiach. Quando os outros 10 ouviram isso, aí o pau comeu. Houve um reboliço, uma confusão. Está vendo? A mesma coisa. Lá o povo foi a multidão que chorou e lamentou, não foi? Murmurou. Olha só. Os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Nós vamos pegar aí, nós vamos descer o pau dele. Jesus nos chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam. Esses governantes civis aí dominam o povo todinho. E as pessoas importantes, elas exercem poder sobre elas. Tá vendo? Por isso que a palavra fala, quando você for uma sinagoga, não procure os primeiros lugares, não. Não sei quem estava ensinando lá na aula, que nas sinagogas, a pessoa tem que pagar pela sua cadeira. As cadeiras têm nome. Tem nome na cadeira. Né? As cadeiras mais próximas aqui do público valem $5.000. Não sei se foi o Mateus na aula dele, foi alguém lá na aula do CAPS. Né? Na verdade foi o Súlio falando sobre isso. E ele dizendo isso na aula dele, ele fala: as cadeiras na sinagoga tem o nome das pessoas, ela pagou, ninguém senta naquela cadeira. A cadeira da Ruth é essa daí. Vocês podem ver que ela chega, ela senta na cadeira da Ruth, não. Porque essa cadeira aqui é dela. A senhora, essa daí. Eu tive uma experiência assim. Eu conheci o sistema porque eu gosto de estar na frente. Por quê? Eu gosto de ouvir, prestar atenção, eu gosto de olhar para quem está ensinando. Eu não gosto de sentar atrás. Não, é sério. Aí eu tô lá, eu entrei no local, né, de uma congregação e sentei na frente, estava desocupado. Dona Lúcia sentou na frente, pode falar. Eu não mandei ninguém. Uma congregação. Não mandei ninguém levantar. Estava desocupado, eu sentei. Daqui a pouco estou bem tranquilo, prestando atenção na administração. Chegou o dono da cadeira. A senhora levanta o que eu fiquei olhando. Eu fiquei olhando. Yeshua ensinou, se ela tivesse lido a palavra, só ia apelar. Não sente nos primeiros assentos, para quê? Para que chegando alguém mande você sair, para dar para alguém mais honrado sentar no seu lugar. Espera ser chamado. Hein? Não, aqui pode, viu, gente? Aqui pode. Mas é uma realidade isso na sinagoga, ok, irmãos? Então, o que acontece? As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês.
Ah, mas eu sou o líder da oração, eu tenho autoridade para mandar nesses irmãos, eu sou o líder do louvor, eu tenho autoridade para quebrar o pau para esses meninos. Mas se você é o líder, piorou, porque você tem que dar o exemplo de fé, amor, esperança, domínio próprio, humildade. Tá certo? Eu não vou colocar você aqui para ser líder porque você é bravo. Não, tem que colocar uma pessoa que seja brava. Tá certo? Não. Você é ovelha ou bode. Tá certo? Se é ovelha, se fugir do apetite, que a gente puxa com um cajado. Tá certo? Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É o que Yeshua fez como exemplo para nós. O buraco no telhado. Agora eu cheguei ao final. Vocês já ouviram falar do buraco no telhado? Nós também estamos com um buraco no telhado, com um grande problema. Misericórdia. Misericórdia. Vou até ficar de costas. Um rabino está em frente de sua congregação e informa-lhes, vou informar para vocês, que um grande buraco foi encontrado no telhado da sinagoga. Aqui tem lá, não tem, né? Mas em determinados lugares tem um telhado, né? Nós reunimos num lugar que era telhado e quando aquela chuva de granizo furou tudinho. Foi encontrado no telhado da sinagoga. Agora tem boas notícias e más notícias para vocês. Continua o rabino. Qual delas vocês querem ouvir? Todas duas, né? Então o povo já conhece isso aqui. As boas notícias são que temos o dinheiro para consertar o estrago do buraco. E a má notícia é que o dinheiro está no bolso de cada um de vocês. Nós temos um problema? Temos uma necessidade de um novo local para nós. É um buraco no telhado. Tá certo? É uma má notícia. Tá certo? Temos a solução? Nós temos o dinheiro. O dinheiro está lá no terreno da Marlene. Tá certo? Precisa. Deus está lá nos apartamentos, nas casas que o Carlinho tem para vender. Está nos pães da Isabel que ela faz pão para vender. Está no crochê para os que fazem. Quem mais aí? O Manuel com aquelas tortas deliciosas, né? Aquele, né? Vai ser, Manuel. E com aqueles quibe assado, Mamãe Lúcia, não sei se está naquele ramo daqueles pastéis, aqueles pastéis maravilhosos. Está tudo aqui a solução. A má notícia é que o dinheiro está no bolso deles. Agora, se você não abrir a mão, felizmente posso fazer nada.